Então, galera, desculpa a tremedeira, mas a gente vai corrigir, vou deixar a correção, tá? Desse capítulo. E aqui em cima a gente começa com no palco da vida, o que é representar personagens. E aí, na verdade, é uma resposta pessoal, quase o livro inteiro é uma resposta pessoal, mas falando sobre o que você acha que seria um personagem na vida. Eu dei até exemplo para quem estava no Zoom, que era de pessoas que acabam vestindo um tipo de personalidade até para conviver melhor ou para não mostrar quem é de verdade. Existe uma parte boa e uma parte negativa de você representar personagens na vida. É isso, depois a gente vai para qual parte? Aqui embaixo. Aqui embaixo vou deixar a correção. Os três textos fazem falas e pontos de vista que complementam no objeto de definir o teatro. Sobre isso, destaque e explique os três textos. Vem falando sobre os três textos, né? Cada um fala de uma parte do teatro, fala como que nasceu o teatro, por Dionísio. E essa é a resposta correta, tá? Sugestão da resposta é que nos três textos é possível perceber que é preciso participação de mais de uma pessoa para o teatro existir. Entre personagens, entre plateia, o ator e outros, e entre atores. Embaixo a diferença é que o texto 1 destaca a interação total dos participantes, em que estes eram criadores e destinatários, enquanto o texto 2 constrói uma separação entre ator e espectador. Já o texto 3 faz o conflito, contradição e enfrentamento com elementos principais para a construção do teatro. Aqui, vamos para número 3. De que forma um personagem pode estar presente, mesmo sem necessariamente um ator representando ele? O texto pode fazer referência ao personagem. O cenário também pode conter essas referências, seja com imagens, sons e objetos. Só para lembrar que eu já coloquei esse capítulo na semana passada, tá? Aqui embaixo, gente, é a resposta pessoal, mas no Zoom a gente chegou a bater papo e aí vocês disseram algumas possibilidades de ter o antagonista como herói, lugar ou sentimento, tá? E aí o herói do antagonista eu disse que podia ser a série La Casa de Papel. Eles são vistos como heróis. Um lugar, a gente disse Full Metal. Não, Full Metal foi Sentimento. Sentimento Full Metal Alchemist. Eu não sei se todo mundo já viu, mas foi a referência que a gente chegou. E um lugar, eu não me lembro exatamente um lugar. Mas eu cheguei a dar o exemplo do Super-Homem, de ter uma pedra como antagonista. Não só isso, né? Mas tem a Kryptonita. Você considera importante conhecer a linguagem do teatro porque é pessoal, gente. Você pode botar sim, eu acho bom, porque primeiro que para fazer novela, quase tudo, para fazer série, tudo envolve a linguagem teatral, né? Quais são os principais teatros da cidade onde você mora? A gente falou Glaucio Rocha, Teatro Princesa Isabel, mais qual? A gente viu o Teatro de Ramos, tem Teatro Municipal, tá? Você já teve a oportunidade de ir ao teatro? Como você descreveria com você? Se você foi ao teatro, em que peça assistiu? Você possuía características de gênero. De que gênero, né? Se era dramático, comédia, isso. Aqui a gente também já falou sobre. Esse aqui eu dei a opção de fazer, mas a gente deu uma desistida. E aqui embaixo, de que forma a infraestrutura do teatro pode contribuir para atrapalhar uma peça? A gente estava questionando do tipo, assistir uma peça na rua é positivo ou negativo? Pode passar ônibus, você pode não conseguir ouvir as palavras que estão sendo ditas e perder alguma parte importante. Então existe a parte negativa, porém a parte positiva é de que fica comum a todos, você não precisa ir até o teatro. Ela está na rua e normalmente é um preço muito acessível, é só uma ajuda de custo que se dá para os atores, então fica realmente mais acessível. Qual a importância de investir no teatro, cinema, casas de show, com preços mais acessíveis para a população? Primeiro que é uma questão de acessibilidade, né? Hoje a gente paga R$ 20 a meia no teatro, o que pra mim é tranquilo, mas pra muita gente não é, sabe? Quer dizer, tranquilo, às vezes fica um pouco pesado, mas pra muita gente não é. E quando você bota aqui no Sesc, por exemplo,
Se ficar R$ 2 a peça, enche muito mais. Eu mesma sou uma que vou sempre ao Sesc assistir as peças. As apresentações em espaços alternativos como praças, ruas, podem aproximar o público? Por quê? Sim, claro que podem aproximar o público. Normalmente quem faz teatro na rua, até a linguagem é mais acessível ao público, né? Porque é importante a arte acompanhar a tecnologia. Porque, como digo sempre, a arte ela é a representação econômica, política, social e tecnológica de qualquer lugar. Então, se hoje a gente existe formas de comunicação diferentes, a arte ela tem que estar inserida nessas formas. Se existe forma com TV, com WhatsApp, com internet, ela tem que estar inserida nisso, senão ela perde contexto, ela não tem nem por que existir se ela não estiver inserida. E aqui embaixo é monólogo, cena de peça em que o ator, achando-se só, fala consigo mesmo que se dirija ao público, expressando seus sentimentos, lutas interiores e seu espírito. Tragédia é peça cuja ação termina, em geral, com acontecimentos fatais. Tríade são elementos mínimos que constituem a existência da arte teatral. Ator, personagem, plateia. É isso, meu povo. Só correção, tá?